Saudações, meus queridos irmãos e irmãs, paroquianos da paróquia Senhor Bom Jesus do Horto. Saudações também àqueles e aquelas que tiverem acesso a este vídeo. Espero que você tenha tido a oportunidade de assistir e estudar o primeiro vídeo que fizemos sobre a introdução do Catecismo da Igreja. Hoje queremos dar um passo à frente, meditando a primeira sessão do Catecismo da Igreja, que tem como tema Eu creio, nós cremos. Antes de fazermos uma exposição sistemática e orgânica da nossa fé, é preciso perguntar o que significa crer. Antes de meditarmos a profissão de fé, precisamos dar os pressupostos da fé. E o Catecismo faz isso em 3 capítulos. O primeiro capítulo tem como tema O homem é capaz de Deus. O segundo capítulo, Deus vem ao encontro do homem. E o terceiro capítulo, O homem que responde a Deus pela fé. É preciso fazer uma ressalva. Quando o catecismo se refere à palavra homem, quer dizer a pessoa humana por completa, isto é, o ser humano, o homem e a mulher. O primeiro capítulo trata sobre o homem é capaz de Deus. Deus colocou no ser humano o desejo de procurá-lo. O ser humano está ligado diretamente a Deus. Sendo imagem de Deus, nós, os seres humanos, carregamos dentro de nós uma força que nos coloca diante de Deus. Uma força que nos atrai para Deus. Ou uma força que nos convida a nos achegarmos a Deus. O desejo de Deus está escrito no coração do ser humano. Quais são os pressupostos para dizer que o homem é capaz de Deus? Primeiro, a religião. O ser humano é profundamente religioso. E a religião está presente em todas as culturas, em todas as classes, em todas as nações. Cada vez que o ser humano se intitula como religioso, é porque ele tem a necessidade, o gosto de se ligar com Deus. Então a religião é inerente ao ser humano. O ser humano busca a Deus por meio da religião. Por meio das práticas religiosas, por meio do culto, o ser humano dialoga, interage com Deus. Faz parte do ser humano buscar a divindade por meio da religião. O segundo pressuposto, podemos dizer que é este desejo de superação que o ser humano tem. Um exemplo é a ciência. O ser humano nunca está satisfeito. Ele está sempre à procura de buscar novidades. Está sempre à procura de buscar algo que o supere, algo que seja novo na sua vida. Portanto, Deus é a grande novidade da nossa vida. Terceiro pressuposto, podemos dizer que são os valores universais. Em todas as culturas, nós encontramos valores comuns e universais, como o amor, a valorização da vida, a ética, a moral. Então, esses valores estão presentes na religião. Portanto, são intitulados como dádivas ou como maneira de viver a ética divina, a moral divina. Quais são as vias de acesso ao conhecimento de Deus? Primeiro, a criação.
A criação é o primeiro ato revelativo de Deus. Deus se revela em todas as coisas. Deus se revela na criação porque a criação é fonte da santidade de Deus. Podemos dizer que na criação tudo tende ao seu curso natural. Tudo tende a realizar aquilo que se destina a ser. Há uma organização do mundo, uma confiabilidade. O ser humano confia no amanhã, ele faz projetos, ele tece ideias. Então, o mundo é confiável como uma mão que segura, como uma força que dirige, como uma força que coloca ordenamento na criação. Também o ser humano carrega dentro da sua interioridade um desejo do infinito. Por mais que a ciência diga algo sobre o ser humano, por mais que a ciência tenha uma palavra sobre o ser humano, ele é maior do que aquilo que a ciência diz. É maior do que aquilo que todos os ramos das ciências juntos dizem. O ser humano tem o desejo de se superar. Assim, podemos dizer que há duas vias de conhecimento de Deus: o ser humano e o próprio Deus. Ou seja, Deus colocou no ser humano a razão, Deus dotou o ser humano de razão, para que o ser humano possa buscá-lo, para que o ser humano possa entendê-lo, mas ao mesmo tempo o ser humano faz esta adesão a Deus pela fé. Na verdade, a revelação divina é um duplo movimento. Deus que vem ao encontro do homem e o homem que vai ao encontro, de Deus. Este encontro de Deus, ele está ordenado em pressupostos, está ordenado em argumentos que nós encontramos na própria racionalidade e na própria fé. Ou seja, podemos dizer que a teologia trabalha com dois objetos. Temos o objeto do conteúdo da revelação, que é o próprio Deus. Deus se revela para o ser humano, mas temos também a adesão do ser humano a esta proposta divina. E este conteúdo da revelação chega até nós por meio de uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o conteúdo objetivo da revelação. Objetivamente, ele é Deus. E como Deus, ele nos revela quem de fato é Deus. Embora nossa linguagem seja uma linguagem limitada, embora que não podíamos compreender a linguagem divina, a lógica divina, Deus em Jesus, ele habitou no meio de nós, a divindade se fez humanidade, a divindade habitou entre nós para que pudéssemos compreender a pessoa divina. Então podemos dizer que Jesus é a plenitude da revelação. Ele é o eterno revelador de Deus. Jesus é o próprio Deus entre nós. Mas esta revelação divina, ou esta plenitude da revelação, ela
está declarada no meio de nós pela sagrada tradição apostólica, que é a transmissão do Evangelho ou das verdades de fé para nós, que se dá de duas maneiras: oralmente, pelos apóstolos, pela pregação oral dos apóstolos, pela pregação da igreja, pelas palavras revelativas, pelas disciplinas, pela moral, pela ética que está no Evangelho, ou pela tradição escrita, que é, portanto, a palavra de Deus escrita na Sagrada Escritura. É a palavra de Deus que, transmitida, ela se torna escrita para nós. Então, podemos dizer que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida para nós, sob a moção do Espírito Santo. Enquanto que a sagrada tradição é a palavra de Deus transmitida para nós integralmente por meio dos sucessores dos apóstolos, que, assistido pelo Espírito Santo, expõe tudo que a igreja crê como verdade divina e, portanto, católica. Não há, como já expliquei, uma contradição entre a sagrada tradição e a sagrada escritura. Mas ambas provêm desta mesma fonte revelativa que é Jesus Cristo. Quem pode interpretar, portanto, a sagrada tradição e a sagrada escritura? Ou quem pode interpretar este depósito da fé, este patrimônio sagrado da fé, contido na sagrada tradição e na sagrada escritura? Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que este patrimônio da fé é interpretado pelo magistério da Igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado ao magistério da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome da Igreja, isto é, confiados aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, o Santo Padre, o Papa. Assim, é o magistério da Igreja que tem o ofício de interpretar todo este depósito da nossa fé, que são os dogmas, que são as doutrinas, que é a matéria de fé da própria Igreja. Mas também todos os fiéis têm o senso sobrenatural da fé. Todos os fiéis participam desta compreensão da revelação divina, transmitida como verdade de fé por meio dos sucessores dos apóstolos. O conjunto dos fiéis, pela fé, não pode enganar-se quando ensina, quando vive, quando pratica a mesma fé da Igreja. A mesma fé da Igreja. O terceiro capítulo trata sobre a resposta do ser humano a Deus pela fé. E é sobre esse terceiro capítulo que vamos conversar no próximo vídeo. Então, bons estudos, espero ter contribuído com o amadurecimento da nossa fé. Nada substitui a leitura contínua do Catecismo da Igreja, que é uma boa leitura para este tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.